No dia 18 de novembro de 1978, 918 pessoas morreram no maior suicídio coletivo da história. O fato ocorreu em um assentamento utópico fundado por Jim Jones, pastor e fundador do Templo do Povo, uma seita cristã de orientação socialista. Mas o que de fato ocorreu? Após criar uma seita em 1955, Jones começou suas pregações apocalípticas dizendo que o planeta seria destruído por uma guerra nuclear, mas que ele construiria um paraíso na Terra para salvar os seus seguidores. Tempos depois, o pastor começou a receber diversas denúncias de que estaria desviando o dinheiro de seus fiéis para uso próprio. Foi aí que ele conseguiu permissão das autoridades locais da Guiana em 1975 para arrendar um terreno em meia selva e criar uma comunidade. Então, no ano de 1977, Jim e centenas de seus seguidores emigraram para a comunidade que foi batizada de Jonestown, em homenagem ao pastor. Mas como era a vida nessa comunidade? Dentro do assentamento, tinha escola, bangalôs e um pavilhão central, além de espaço para plantar verduras e legumes. Mas a vida lá dentro não era tão boa quanto foi prometido. Logo após seus fiéis se mudarem para a comunidade, Jones, como governante da seita, confiscou os passaportes e o dinheiro de seus fiéis. Além de manipulá-los com ameaças de morte ou espancamento, a única forma de contato com o mundo exterior era por um rádio de ondas curtas. A comunidade também contava com algumas regras puníveis escritas por Jones que não poderiam ser questionadas. De acordo com as regras, era proibido querer ir embora de Jonestown, falar mal do pastor Jim Jones, ter qualquer coisa de natureza capitalista ou criar qualquer conforto, sentir falta da família e fazer qualquer tipo de questionamento sobre qualquer assunto de Jonestown, além de que era obrigatório que todos trabalhassem no campo. Nesse ponto, informações de que Jonestown parecia mais um campo de escravos do que um centro religioso chegaram até um deputado norte-americano chamado Leo Ryan. Os relatos eram sobre espancamentos, trabalhos forçados, prisões, uso de drogas para controlar comportamentos, mortes suspeitas e até ensaios para suicídio em massa. O deputado viajou para Jonestown junto com funcionários do governo e um grupo de repórteres em uma missão não oficial para investigar os casos de abuso dentro da comunidade. Lá, Ryan se deparou com uma festa de boas-vindas orquestrada por Jones para que todos parecessem felizes. Porém, durante o tempo que o deputado passou lá, algumas famílias e vários indivíduos pediram para ir embora junto com o deputado. Até que na tarde de 18 de novembro de 1972, um seguidor de Jones atacou o deputado Ryan com uma faca. Foi então que a equipe decidiu encerrar a missão e voltar aos Estados Unidos juntamente com 14 desertores. Já no aeroporto, a Brigada Vermelha, que era por assim dizer os soldados de Jim Jones, abriram fogo em quem ainda não estava dentro do avião, enquanto um fiel chamado Larry Layton, que havia se infiltrado junto com os desertores, sacou uma arma e começou a atirar em quem já estava a bordo. Ryan e vários outros foram mortos, restando apenas 5 sobreviventes que se esconderam em meia floresta até que a ajuda chegasse. Jones fazia uso de um coquetel de remédios para uma doença desconhecida, e com a visita, Jim teria ficado ainda mais paranoico. Então, temendo que aqueles que haviam escapado pudessem trazer as autoridades, Jones ativou seu plano de suicídio. No mesmo dia do ataque ao deputado, Jim envenenou 908 pessoas e entre elas estavam 276 crianças. Embora algumas pessoas tenham sido mortas a tiros ou facadas, a grande maioria morreu após beber, sob ordens do pastor, cianeto misturado a um ponche de frutas. O ato já havia sido ensaiado pelo grupo e tinha o apelido de Noites Brancas. Os ensaios ocorriam em uma noite escolhida por Jim, onde ele preparava o ponche, o qual dizia aos seus seguidores estar envenenado e servia para que todos o bebessem. Ele convencia seus fiéis, alegando que não seria um suicídio qualquer, e sim um suicídio revolucionário. Assim, as pessoas foram se acostumando com a ideia de cometer suicídio em prol de algo maior. No dia do ocorrido, alguns sobreviventes disseram que as crianças teriam sido as primeiras a serem mortas, pois com elas já sem vida, não haveria motivo para que seus pais continuassem vivos.
O pastor Jones morreu de um tiro na cabeça, possivelmente disparado por ele mesmo, o que nunca foi confirmado. As tropas da Guiana chegaram a Jonestown no dia seguinte e o número total de mortos foi de 908 pessoas. No entanto, alguns números incluem as 5 pessoas mortas na pista de pouso, totalizando 918 mortes. Após uma investigação feita pelo FBI, além de desvendar a cadeia de eventos ocorrido dentro da comunidade, um processo foi aberto contra Larry Layton. Larry foi o único membro do Templo do Povo julgado nos Estados Unidos por atos criminosos em Jonestown. Ele foi extraditado, condenado e sentenciado à prisão perpétua. Quem foi Jim Jones e qual era sua motivação? James Warren Jones, conhecido como Jim Jones, nasceu em 13 de maio de 1931 em Creta, Indiana. Quando criança, ele passava seu tempo lendo livros como as obras de Gandhi, Hitler, Marx, Stalin e também livros religiosos. Sua mãe dizia ter dado à luz a um Messias e seu pai era um alcoólatra filiado à Ku Klux Klan. Em 1952, ele entrou na escola de pastores da Igreja Metodista e foi aí que percebeu a popularidade dos cultos e usou isso para arrecadar dinheiro. E como ele era um defensor da integração racial, sua posição entrou em conflito com alguns pastores, o que fez Jones estabelecer uma igreja pentecostal denominada Asas da Libertação em 55, que mais tarde ficou conhecida como o Templo do Povo. A partir de 56, ele começou a coordenar grandes aglomerações religiosas e, junto com a esposa Marceline, adotou 4 crianças de diferentes nacionalidades. E em 59, o casal teve seu primeiro filho biológico. Jones teria viajado ao Brasil em 1962, onde trabalhou em favelas do Rio de Janeiro. Mas com sua ausência, a igreja em Indiana diminuiu e ele acabou voltando aos Estados Unidos em 63. Além disso, durante as décadas de 50 e 60, Jones ganhou a reputação de ter poderes psíquicos, com uma capacidade de prever o futuro e fazer curas milagrosas. Mas apesar dessas fraudes, Jones promoveu ideais igualitários, como impor vestuários modestos para seus seguidores, distribuição de comida gratuita e o fornecimento de carvão para as famílias mais pobres no inverno, o que atraiu um imenso número de fiéis e perfis raciais diversos. Então, em 1965, começou suas pregações apocalípticas e, obcecado com a posição que adquiriu, ele adotou o nome de O Profeta. Com o tempo, ele começou a enfrentar várias acusações de que estaria desviando ilegalmente a renda de membros da seita. Foi então que, para fugir dos olhos das pessoas que não faziam parte do movimento e com medo de alguma repressão do governo norte-americano, Jones fundou sua comunidade totalmente isolada do resto do mundo em meio à floresta da Guiana, na América do Sul. Então, chegamos ao fim do caso do maior suicídio coletivo da história. Se você gostou do vídeo, eu peço que deixe o like e o mais importante, se inscreva no canal. Compartilhe também com algum amigo e se você quiser ver outros casos, eu vou deixar aqui algumas sugestões. Então é isso aí, eu sou Caroline Deis e até o próximo vídeo.